Minhas irmãs, abram suas Bíblias em Provérbios, capítulo 6. Provérbios, capítulo 6. Vamos fazer a leitura do versículo 6 ao versículo 11. Provérbios 6, de 6 a 11. Amém? Advertência contra a preguiça. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, e na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Pai, ensina-nos a tua palavra nessa breve porção da tua escritura nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca teve uma preguicinha aí, né? Quem nunca em determinado momento, lá do seu devocional diário, deixou passar aquele dia porque estava meio cansado, né? Com sono, ou passou todo um dia de muito trabalho, não é? Chega em casa um pouco cansado e aí deixa de lado alguma situação que tem que fazer. Essa é uma advertência interessante, minhas irmãs, porque ela abrange tudo na nossa vida. Quando Salomão fala a respeito da preguiça, quando Salomão ensina o seu filho a não ser preguiçoso, ele está falando de um contexto geral. Ele está falando de toda uma vida. Ele não está falando só de trabalho, levantar cedo, trabalhar, né, ganhar um dinheirinho para pagar os boletos no final, no início do mês. Salomão não está falando só disso. Salomão está falando de uma vida negligente. Está falando de uma vida de uma pessoa preguiçosa, que tudo para ela há uma dificuldade de ser feito. Tudo para ela há um custo muito alto de se fazer. Desde levantar de manhã até pegar um copo de água na geladeira. Quem aqui não teve filho que estava lá no sofá vendo TV e pediu: mãe, pode pegar um copo de água para mim? Quem não teve? Eu fiz isso com minha mãe milhares de vezes, não é? Então quem não teve isso? Todos nós tivemos. Mas é evidente que não é esse tipo de preguiça. É uma preguiça que leva, como Salomão vai dizer aqui, à pobreza. Mas também não é só uma pobreza material. Nós podemos aqui incluir também uma pobreza espiritual. Então eu quero falar com as irmãs brevemente nesta manhã, deixando um pouco de lado o resultado material de um preguiçoso, mas olhando para o resultado espiritual de um preguiçoso, que eu acho que no nosso contexto, para nós é mais importante, né? E o que seria um preguiçoso espiritual? O preguiçoso espiritual é o preguiçoso que não abre a Bíblia. Ele só abre a Bíblia domingo, quando ele chega na igreja, para ler ali o salmo na abertura e depois a palavra para ser pregada. Mas ele fica de segunda a sábado, sem mexer na escrita da palavra. Aliás, quando chega domingo de manhã, ele ainda fala assim: cara, onde é que eu botei a minha Bíblia? Não sabe nem onde a Bíblia está, porque não mexe nela durante a semana. Então no domingo de manhã está lá, desesperado de manhã, procurando a Bíblia na sua casa. Essa é a preguiça principal, minhas irmãs, que nós devemos nos ater para a nossa vida. Ter o cuidado necessário.
Porque uma coisa é você negligenciar o seu trabalho e isso vai trazer resultados financeiros para a sua vida. Quando nós negligenciamos o nosso trabalho, quando nós negligenciamos um apoio familiar, quando nós negligenciamos uma necessidade de um amigo, de um conhecido, há um resultado para essa negligência. Mas o pior resultado na vida de uma pessoa é o resultado de uma negligência espiritual. Porque o que é negligente espiritualmente, ele não cresce na presença do Senhor. E o pior, além dele não crescer, ele, pelo contrário, ele diminui mais e mais. Porque percebam, minhas irmãs, se você gravar 5 versículos da Bíblia, você grava 5 versículos hoje. Se você passar 1 ou 2 meses sem abrir a Escritura e sem falar sobre aqueles 5 versículos, você vai esquecer. Você vai esquecer. Vai esquecer das histórias da Bíblia. Vai confundir José com Josué. Vai confundir Moisés com Arão. Mas quem Deus levantou? Quem era o auxiliar? Era Moisés ou era Arão? Não vai saber quem esteve com Deus lá no monte, quando Deus entregou a tábua das 10 alianças. Vai esquecer tudo. Porque isso já é uma condição natural nossa. Aquilo que nós não nos envolvemos, aquilo que nós não fazemos, é perdido, é esquecido. Já ouviu falar de um ditado que aquele que não é visto não é lembrado? Né? Por exemplo, tem pessoas na nossa comunhão que às vezes dão uma sumida, né? E aí, determinado dia, eu estou lá no trabalho, às vezes vem aquela pessoa na mente, caramba, fulana. Não vejo a fulana tem 2 domingos. Não vejo o fulano tem 3 domingos. Aí, vou lá e mando uma mensagem. Mas por quê? Quem não é visto, não é lembrado mesmo. E assim é a vida do preguiçoso. Aquele que não tem responsabilidade com a sua vida espiritual, aquele que é preguiçoso quanto à sua vida espiritual, não é que ele será esquecido por Deus, porque Deus não se esquece de ninguém, né? Não é verdade? Mas a sua própria espiritualidade vai enfraquecer a tal ponto que ele vai perder esse contato com as Escrituras, e para retomar isso há uma dificuldade. Então a vida espiritual, minhas irmãs, é uma vida de disciplina. A vida espiritual é uma vida de busca incessante pela presença do Espírito Santo. Na vida espiritual não cabe o ministério da preguiça, porque a preguiça é um ministério diabólico, que afasta pessoas de Deus, que nos afasta da intimidade com o Senhor, que nos afasta do conhecimento da sua palavra. Então a preguiça, minhas irmãs, ela é sinônimo de negligência. O preguiçoso é negligente, o preguiçoso não tem o cuidado necessário com a sua vida, e repito, estou falando aqui de vida espiritual. Vamos deixar material de lado, que Salomão cita material, mas vamos deixá-la de lado. Então aquele que não nutre paixão, amor pelas Escrituras, que não sente falta de abrir a palavra e ler, não sente falta de ler as histórias, não sente falta de ser instruído, ensinado pelas Escrituras, ele é um preguiçoso. E essa preguiça o levou a uma negligência, e essa negligência o levou a uma derrocada. Essa pessoa, ela entrou num buraco, e cada dia mais esse buraco está mais e mais fundo, dificultando mais ainda a saída dela dali de dentro. Por quê? Porque por conta da preguiça, né? E a preguiça ela é manifestada em diversos aspectos. Ah, mas eu leio a Bíblia e não entendo. Então você vai deixar de ler a Bíblia porque você não entende? Ora, peça ao Espírito Santo para entender. Busque irmãos e irmãs na igreja que te ensine a palavra. Olha, eu li esse texto aqui essa semana, minha irmã, manda um WhatsApp. Não entendi muito bem isso aqui não. Essa semana uma irmã mandou um WhatsApp para mim. Pastor, eu li esse texto aqui, isso aqui mesmo? É, minha irmã, é isso aí mesmo, está certo.
consulta pessoas. Mas não, eu não consigo entender o que está escrito, então eu não leio. Só espero o pastor domingo pregar a palavra para eu entender um pouquinho e durante a semana Isso é negligência. Isso é uma preguiça espiritual. Olha, eu não oro porque eu não sei como orar. Todas as vezes que eu vou para o quarto, dobro o meu joelho, eu não sei o que falar com Deus. Ora o Pai Nosso então, Ora o Pai Nosso. Pegue um salmo aqui e leia aquele salmo como se você estivesse orando ele ao Senhor. Porque a grande maioria dos salmos são orações, são cânticos. É um livro de orações e cânticos. Então, minhas irmãs, indo para esse lado da espiritualidade, a preguiça ela é uma tragédia na vida do cristão. A preguiça, ela destrói a comunhão do cristão com a sua igreja, com o seu Deus. A preguiça, ela corrói as estruturas da nossa espiritualidade. Ela acaba com a nossa paixão, com o nosso amor de estar na igreja, de ler as Escrituras, de saber que nós a cada dia dependemos mais e mais de conhecermos ao Senhor. Porque se eu não conhecer ao Senhor, eu vou me entregar a outro Senhor. Se eu não depender deste Senhor da Bíblia, eu vou passar a depender de um outro tipo de Senhor, porque assim é o nosso coração. Então, minhas irmãs, a preguiça, e como de Salomão bem diz aqui, vai ter com a formiga, aprende com a formiga. Para quem gosta aí do Animal Planet, coloca lá no YouTube, no Animal Planet, lá, a vida de formiga. Vê lá como é que a formiga trabalha incessantemente para ela ter alimento no inverno, para ela não passar fome. E, minhas irmãs, nós precisamos estar preparados para o inverno. Nós precisamos estar preparados para o inverno. E o que é o inverno na vida do cristão? É uma tribulação, é um sofrimento, é uma dor. Se nós não nos abastecermos no verão, se nós não nos alimentarmos no verão, quando chegarmos no inverno, na terra seca, sem produzir fruto, o que vai acontecer com a gente se a gente não estiver bem alimentado? Mas a preguiça, ela impede esse alimento. A preguiça, ela impede que nós venhamos a nos abastecer durante o tempo de colheita. Então, minhas irmãs, que a preguiça, ela não venha alcançar as nossas vidas de forma que venha nos interromper na nossa busca e prosseguimento por conhecer o Senhor. Eu sei que há dias que estamos cansados, eu sei que há dias que estamos sobrecarregados, eu sei que existem dias que a gente só quer deitar na cama e dormir. Tomar um banhozinho quente quando é inverno, um banhozinho frio quando é o verão, deitar na cama e dormir. Mas nós não podemos esquecer que servimos a um Senhor. Um Senhor que nos refrigera com as suas águas de descanso. Um Senhor que nos abastece com os seus rios de vida. Um Senhor que nos sustenta quando estamos cansados, quando estamos sobrecarregados. Um Senhor que nos dá forças. Um Senhor que morreu por cada um de nós, exatamente, minhas irmãs, para levar sobre si mesmo tudo aquilo de ruim que nós temos, ou que nós tínhamos, e Ele levou sobre si. Portanto, não negligencie sua vida espiritual. Não permita que a preguiça ocupe o lugar no seu coração. Não se permita deixar de conhecer ao Senhor todos os dias, de todos os dias se colocar diante de Deus, dizer: Senhor, eu estou aqui, ainda que eu não saiba orar, ainda que eu não saiba o que falar para o Senhor, mas eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui na Tua presença. Eu estou aqui porque eu não quero negligenciar a Tua presença, não quero negligenciar a Tua palavra, eu não quero negligenciar o conhecimento do Senhor.
Portanto, minhas irmãs, não permita que este instituto chamado preguiça ocupe lugar no seu coração de tal forma que te afaste da presença do Senhor, que te afaste da comunhão com Deus, que te afaste, porque Ele não se afasta de nós, mas te afaste da presença do Espírito Santo. E certamente até os últimos dias da sua vida, o Senhor há de conduzir os seus passos mesmo em cansaços, mesmo em fadigas, mesmo em tribulações, mesmo em dores e sofrimentos. Deus conduzirá a sua vida, mas não negligencie a palavra de Deus, não negligencie as orações, esteja sempre na presença do Senhor e lança fora toda preguiça, toda negligência, porque isso certamente não é do Senhor. Não é do Senhor. Jesus nos ensinou. E Jesus não era só Deus na terra, Jesus era homem também. E Jesus nos ensinou a separar madrugadas de oração para estar na presença do Pai. Jesus nos disse que nós devíamos buscar o conhecimento das Escrituras. Jesus pregou as Escrituras. Jesus conhecia as Escrituras. Jesus nunca negligenciou o templo, mesmo o templo sendo usado de forma diferente dos propósitos de Deus. Jesus nunca negligenciou. Com 12 anos ele já estava no templo ensinando a outros. Jesus nunca negligenciou o conhecimento do Pai, mesmo conhecendo o Pai por completo. Jesus nunca negligenciou as orações. A gente pode até olhar para Jesus e falar, será que Jesus precisava orar mesmo? Né? Mas ele orou, porque ele também era homem, e ele queria ser exemplo para nós de busca pela presença do Pai. Então, minhas irmãs, não permita, olhe para a formiga, olhe para o Senhor, olhe para Jesus, que nunca foi preguiçoso no seu serviço com o Pai, nunca negligenciou estar na presença do Pai, se afastava de todos e ali em solidão ele entrava na presença do Pai. Senhor, que não haja em nós esse espírito de preguiça, porque a preguiça nos leva a negligenciar a Tua palavra. A preguiça nos leva, Senhor, a desaprendermos da Tua palavra. A preguiça nos leva, Senhor, para longe da Tua presença. Senhor, que não sejamos preguiçosos na Tua casa, que não sejamos preguiçosos no nosso relacionamento com o Senhor. Porque talvez, Pai, quantas vezes o Senhor quis falar conosco e nós estávamos dormindo, como os discípulos estavam quando Cristo tanto precisou deles no Getsêmani. Nos ajude, Senhor, nos ajude, Pai, a não sermos preguiçosos. Socorre-nos de nossa preguiça, ó Deus, em nome de Jesus, amém.